Grande dia, pessoal. A estratégia da família Bolsonaro parece que tem dado muito, mas muito certo. O que até então parecia algo impensável, por incrível que pareça, se tornou algo pensável. A estratégia por trás de fazer Bolsonaro fazer uma declaração nas manifestações de Copacabana acabou surtindo efeito. Alexandre de Moraes então mandou prender Bolsonaro e aí é que mora o pulo do gato. Vem comigo, eu quero te dar detalhes dessa informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações para vocês não ficarem por fora de tudo que está acontecendo. Pessoal, aliados de Bolsonaro veem o post de Flávio Bolsonaro como uma isca para a prisão e a ação de Trump contra Moraes. Isso mesmo. Interlocutores próximos de Bolsonaro, inclusive deputados, senadores e até mesmo interpretações das falas dos filhos de Bolsonaro deram a entender que foi de propósito. É estranho pensar nisso, mas parece que é isso que aconteceu. Aliados de Bolsonaro e membros da cúpula do Partido Liberal veem a publicação do senador Flávio Bolsonaro, que motivou a decretação da prisão domiciliar de seu pai, como uma isca para a decisão para chamar a atenção da Casa Branca. Eles esperavam que fosse acontecer alguma coisa, alguma retaliação contra Bolsonaro. Claro, não a prisão em si, mas eles esperavam que o Alexandre de Moraes fosse tomar alguma medida. Pois bem, uma prisão domiciliar acabou acontecendo. E aí é que mora a sacada, o jogo, aonde, mais uma vez, só vai vencer quem for melhor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, considerou que Bolsonaro descumpriu determinação judicial ao participar por videoconferência dos atos em sua defesa no domingo, dia 3, ocorridos em diversas cidades e aparecer em publicação feita por Flávio nas suas redes sociais. E aí lá Bolsonaro deu um bom dia, boa tarde Brasil, um abraço a todos. Isso para Alexandre de Moraes já valeu como uma represália e o entendimento do ministro foi que ele rompeu com o que estava decretado para ele. Que ele não poderia participar de redes sociais, não poderia postar fotos, vídeos ou qualquer coisa. Moraes havia imposto no mês passado medidas cautelares contra Bolsonaro, o que incluía a proibição de usar redes sociais e de fazer transmissões em contas de terceiros, de falar com seu filho Eduardo Bolsonaro e deixar Brasília, além de ser obrigado a se recolher às 19 horas em sua casa. E detalhe, ninguém, nem mesmo Bolsonaro, mas ninguém na casa de Bolsonaro pode usar celular. Se isso não é uma ditadura, uma censura, já não sabemos mais o que é. A defesa de Bolsonaro alega que Moraes tinha escrito em sua última decisão que em momento algum Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos e diz que o ex-presidente seguiu rigorosamente a determinação. E aí aqui vem, se você chegou até aqui no vídeo, é aí que vem a grande sacada. Alguns aliados viram na atitude de Flávio um movimento calculado para fazer Moraes esticar a corda mais ainda e provocar a ira da Casa Branca, que já havia se manifestado contra as decisões do STF e encurralando Bolsonaro. Ainda que venham a ser condenado e preso no julgamento no qual é réu por tentativa de golpe de Estado na corte, o ex-presidente aposta na interferência de Trump para mudar os rumos do processo. Ou seja, no julgamento em que Bolsonaro está lá sendo acusado de ter tentado dar o golpe de Estado, a única coisa que está freando Alexandre de Moraes não é manifestação, não é seus filhos na internet, não é nada, gente. A única coisa que está freando Alexandre de Moraes de realmente já bater o martelo
é a Casa Branca. A lei Magnitsky já veio e já, olha, pegou de surpresa o ministro, porque dias atrás da decretação da ordem para poder implicar a lei Magnitsky no Alexandre, o Flávio Dino, Lula, o Barroso, todos estavam zombando, fazendo piadinha, falando que não ia acontecer nada. Pois bem, quando foi aplicado, o Barroso veio chorar na internet, fez uma declaração assim, completamente devastado, visto também que os seus filhos estavam nos Estados Unidos lá e podem ser deportados a qualquer momento, não é? E aí, após a repercussão da prisão domiciliar, o Departamento dos Estados Unidos, órgão equivalente ao Itamaraty brasileiro, condenou a decisão e prometeu punições a quem auxiliar ou incentivar o ministro a continuar nessa direção. Em nota publicada nas redes sociais, o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental se referiu a Moraes como violador de direitos humanos. Gente, isso aqui só foi comparado aos maiores terroristas do mundo. Estamos falando aqui do nível daqueles que atentaram contra os Estados Unidos em 2001, gente. E disse que que vai colocar restrições à capacidade de Bolsonaro de se defender em público. Ou seja, estão aqui defendendo, né, o Bolsonaro com unhas e dentes. E foi dito assim: o juiz Moraes, agora um violador de direitos humanos, sancionado pelos Estados Unidos da América, continua a usar as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender em público, e não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. A participação remota de Bolsonaro destoa do comportamento do ex-presidente nos últimos dias, desde que ele foi repreendido por Moraes por descumprir a cautelar pela primeira vez. Bolsonaro vinha se recusando a falar com a imprensa, ciente de que poderia ser prejudicado diante da injustiça. Na chegada e na saída do diretório do PL em Brasília, por exemplo, ele se limitava a acenar e trocar poucas palavras com jornalistas que insistiam em perguntas, já que a sua aparição no evento de motociclistas Capital Moto Week, ele ficou parado por cerca de 3 minutos no estande administrado por Flávio antes de ir embora, cercado por uma multidão de apoiadores. No carro de som que liderou por a motociata pela cidade, ele tampouco fez discurso. Ou seja, foi uma grande sacada. E detalhe, gente, estão subindo o tom e os Estados Unidos falaram uma coisa: eles não estão agindo sozinhos. Já eu volto com muito mais informação. Se inscreva e deixem o seu like.